Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa do nosso Deus para louvar ao Deus Santo. Amém? Prestar culto de louvor e adoração que somente Ele merece. Como é bom estarmos aqui reunidos. Nós vamos então iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, nos colocando em pé. Lemos aqui a primeira parte, aqui, né? Todos juntos. Ao eterno Deus adoremos. Vamos ler o Salmo 127. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, todos juntos, os pares. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente lanchastes aos seus amados e lá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 94.
Convido o irmão presbítero Vanderlei que esteja orando ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor e Salvador das nossas vidas, obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedesse. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez podemos estar na Tua casa, ó Pai, unindo com os nossos irmãos, para juntos, ó Pai, estar louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Amém. Ó Deus, recebe, ó Senhor, esse culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Todos os atos desse culto, ó Pai, seja para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Pois somente Tu, ó Deus, é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Abençoe a Deus, a cada irmão presente, a cada lado, representado, Senhor. Que eu possa, Senhor, estar derramando bênçãos sobre essas vidas. Abençoe a Deus a todos nós, fique conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Podeis se sentar, irmãos? Com grande alegria que nós estamos aqui esta noite, recebendo aqui os irmãos que estão participando aqui conosco deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria que nesse momento os irmãos estivessem se apresentando à igreja. Por favor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. É uma grande alegria estar aqui, sendo de Votorantim a vida toda. É a primeira vez que eu venho a esta igreja. Então, quero agradecer ao convite feito pelo pastor, agradeço ao conselho. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, Sorocaba. E também agradecer pela satisfação de fazermos música juntos. Tanto eu quanto o Luiz Otávio também somos responsáveis pelo Congresso de Música nas Igrejas, temos levado a música à igreja e despertado esse desejo nas igrejas em se cantar os hinos, como cantamos há pouco, em pertencermos, trazermos o pertencimento dos nossos hinos, da nossa história e do nosso legado. Então, eu sou Luiz Gustavo, mais conhecido como Guto nas igrejas todas, então agradeço vocês. O hino que eu vou cantar nesse momento é baseado no Salmo 84. Ó quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, em meu Deus meu. Lindas as moradas de Deus.
Graça e paz, irmãos. Para mim é uma felicidade estar aqui, somente com a minha amizade com o reverendo Jonas. Para quem dar um testemunho, nós ficamos muito mais próximos com a pandemia, né, pessoal? E foi um momento assim, a pandemia foi muito difícil, né? Nós perdemos muitos irmãos, amigos, e eu com o reverendo Jonas, eu falava, pastor, ora por fulano. Já gravava a oração, e eu acho que mais de 100 pessoas são oradas. E Deus, assim, usou bastante esse ministério. Eu comentei com ele que é um ministério silencioso, ninguém sabe disso, né? Então, para mim, estar aqui essa noite é um motivo de gratidão a Deus pela amizade com o pastor e por conhecer mais o povo de Deus aqui reunido. Eu sou membro da 4ª IPI de Sorocaba, nasci na 4ª igreja, mas atualmente estou tocando na 6ª IPI, ali na Vila Jardim com o reverendo Aguinaldo. Né? E eu fiz parte eu faço parte da Secretaria de Música e Liturgia da IPI, eles responsáveis pelo horário, pela revisão do nosso horário, e eu vejo que vocês preservam os hinos, cantam, isso é muito importante. A música na igreja é muito rica, eu acho que a gente tem que valorizar isso, abrir também para coisas novas, tem coisas novas, e procurar fazer sempre o melhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, né? E Ele merece o melhor. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Ao eterno Deus confessemos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Nós vamos ter agora um momento de oração silenciosa. Isso, antes nós vamos cantar em 165, né? Nos preparando para este momento, né, de oração silenciosa.
estar colocando em oração os nossos irmãos Valdite, que está internada, a Jéssica, que teve bebê, e o bebê também está internado, né? Nasceu prematuro, Alcides, que sofreu um derrame, Eliana, que está se recuperando da herpes, a Daniele, que é filha do irmão Dura, Daniele e seu esposo Sérgio, que estão com dengue. E a Dani está com dengue hemorrágica. Então vamos estar orando pelos nossos irmãos. Mais algum pedido de oração? Demeval. Tem uma criança também que eu já sempre tenho apresentado, é o Pietro. Pietro. Agradecendo, né, mais uma vez pela dona Eudoni, que está se recuperando da pneumonia. Graças a Deus está aqui conosco. Graças a Deus. Então, nós vamos estar orando, né? Nesse momento, vamos nos colocar em silêncio, orando por esses nomes. E também confessando ao Senhor os nossos pecados. Né? Como diz o hino, se confesso os meus temores, né? Tudo que está aqui dentro do seu coração, confesse ao Senhor neste momento. Dentro da sua angústia, sua dor. E na certeza, né, que o Senhor é o Deus que nos ouve. Vamos nos colocar em silêncio. E após alguns instantes, então, em silêncio, o Luiz Otávio estará quebrando, né, o silêncio, orando ao Senhor.
Senhor, neste momento de culto, Senhor, quero te pedir a tua misericórdia, a tua compaixão sobre as nossas vidas, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós sem ti nós não somos nada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E também neste momento, Senhor, quero pedir a tua bênção e a tua misericórdia sobre todos os pedidos que foram levantados aqui. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que perdoa. A tua graça é maior que a vida, o teu amor dura para sempre, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. O Senhor é o Deus que opera maravilhas, o Senhor é o Deus de misericórdia, Senhor Deus. Abençoa todos os pedidos. Tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, tem muitas irmãs sofrendo neste momento nos hospitais. Tem muitas pessoas que estão com problemas emocionais, problemas espirituais. O Senhor, só o Senhor para ter misericórdia. Tem misericórdia de nós, atende os nossos pedidos. E eu te agradeço também, Senhor Deus, porque nós sabemos que o teu amor por nós é infinito. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. E eu muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça sobre as nossas vidas. Em teu nome. Amém, Senhor. Amém. Tomando o apoio litúrgico às mãos, vamos todos ler juntos? Eu, porém, invocarei o nome a Deus e o Senhor me salvará. Amém. Ao eterno Deus, louvemos. Vamos nos colocar em pé neste momento, os irmãos aqueles que puderem, vamos estar louvando ao Senhor com os cânticos comunitários. Enquanto cantamos, os irmãos aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas, podem estar trazendo ao gasofilaço.
No santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ao Deus eterno, ouçamos. Vamos neste momento, então, ouvir a palavra do Senhor pelo nosso pastor Jonas de Araújo. Igreja, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Convido você que tem a Bíblia consigo a abrir no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué 24. Nós estaremos lendo apenas 2 versículos, versículo número 14 e versículo número 15. Convido a igreja a se colocar em pé, aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor. E convido-vos a acompanhar essa leitura com os olhos, mas sobretudo com o coração. Com os olhos se lê e com o coração se sente poder de Deus. E diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, casa servirei. Amém? Se você puder repetir comigo, esse finalzinho será o enfoque dessa mensagem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Podeis assentar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos muito por essa noite tão gostosa, neste culto, nós reunidos aqui, nesse lugarzinho tão gostoso, nesse templo, nesta igreja, ó Deus, nesse lugar, onde nós sentimos a Tua presença, Senhor, o tempo todo, nós te louvamos por isso. E na medida em que nós lemos também a Tua palavra e nos deixamos nos envolver por ela, certamente o Senhor fará visita em nossos corações, em nossas vidas, de tal maneira que nós possamos sair daqui, não conforme nós chegamos, mas de maneira diferenciada. Nós possamos sair daqui, em nome de Jesus, Pai, mais crentes do que quando aqui nós chegamos. Por isso, Pai, nós precisamos te ouvir, a Tua palavra está aqui, o Senhor quer falar conosco, dá-nos humildade, dá-nos interesse, dá-nos desejo, dá-nos um coração aberto para ouvir a Tua mensagem, Senhor, mas também, Pai, nos ajuda, Senhor, não somente nós a ouvirmos, mas nós praticarmos a Tua palavra, colocarmos ela em prática na nossa vida. Nós precisamos sim, Pai, do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. O mesmo Espírito que esteve sendo derramado lá no Pentecostes, que esteja sendo derramado sobre nós, aqui, que estamos por pregar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra, bem como cada irmão, cada irmã que lembrou. Eu peço, Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja tocando em cada coração, soprando sobre cada vida, independentemente da sua idade. O Senhor nos ajude que cada um na sua idade, diante das diferentes experiências da vida,
possam, iluminados e iluminados por Ti, debaixo da luz do Teu Santo Espírito, terem condições de que a palavra possa ser bem decodificada, ó Deus, e encontre um coração receptivo, Senhor. Jamais permita que dentro de nós hajam corações endurecidos, fechados, trancados para Ti, ou meio abertos, não totalmente abertos, Senhor, mas que o coração possa estar escancarado para receber a Tua palavra. É assim que nós oramos, Senhor, e pedimos que Tu fales conosco, Senhor. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos Te ouvir. Nesses dias tão complicados, tão confusos, tão difíceis, qual os dias que nós estamos vivendo, ó Deus, fala conosco pela palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós temos nesse mês trabalhando a temática da família, que temos procurado colocar sobre a família, não dentro de uma linha idealista, mas uma linha bem realista. E assim nós trazemos mais uma reflexão, uma meditação, e queremos compartilhar com os irmãos, com as irmãs essa noite, tendo como base esse texto de Josué 24, versículos 14 e 15, famílias imperfeitas, alvo da graça perfeita de Deus. Famílias imperfeitas, alvo da graça perfeita de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem quer isso, diga amém para a sua vida, para a vida da sua família. Permitam-me, irmãos e irmãs, igreja, com todo respeito, com todo carinho, provocar um pouco vocês uma seguinte indagação. Uma pergunta inicial. Ouça com atenção, não responda, ou se quiser, responda no silêncio, de maneira silente, de maneira reflexiva, essa pergunta que nós vamos arriscar a fazer. E a pergunta é: a sua família é perfeita? A sua família é perfeita? Irmãos e irmãs, nós trazemos conosco o ranço do idealismo. Nós trazemos conosco o ranço da tradição, de uma espécie daquela visão doriana da família, que enxerga a família, a roda na mesa, uma família perfeita, redondinha, sem problemas, sem dificuldades. Daí nós temos e sentimos a necessidade de olhar para a nossa família e às vezes ver como isso é duro, trazendo-nos confronto entre o que é ideal para a família, mas também sem desprezar aquilo que é real na nossa família. Nós não podemos esquecer um e considerar outro, ou considerar o outro e esquecer um. Tem o ideal, mas tem também o real. Até para que o resultado não seja frustrante nem para mim e nem para você. Afinal, meu irmão, minha irmã, igreja, depois que o pecado surgiu, não tem mais família perfeita. Sabia disso? Você já tinha se dado conta disso? Depois que o pecado surgiu, não tem mais família perfeita. Não tem. Eu gostaria de adequar uma metáfora aqui, no caso a família, que diz que no céu tem um bolo que é para ser cortado também, e aí está a adequação também, pela família perfeita que vai chegar. Até hoje o bolo está intacto, intocado, porque não tem perfeito. Se você não está entendendo, está até meio acabunhado com essas considerações, eu gostaria de forçar mais um pouco e contraditar um pouco essa construção que possivelmente você possa estar fazendo, dizendo: ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim, porque se não fosse assim, nem eu e nem você e nem eu estaríamos aqui. Nem você nem eu
nós que estaremos aqui. Porque aqui é o lugar, meus irmãos e irmãs, de gente imperfeita. Aqui é o lugar de famílias imperfeitas. E por sermos assim, nós estamos aqui. As pessoas que se acham tão perfeitas, se acham, não são, mas se acham perfeitos. Famílias que se acham perfeitas, não são, mas se acham perfeitas, também aqui não estão. Ainda bem que nós não somos perfeitos. Assim como também as famílias da Bíblia, como nós já vimos considerando, as famílias da Bíblia, ainda que fossem por muito tempo nos ensinassem a vê-las de maneira mais romântica, quando a gente começa a mergulhar nas diferentes realidades das famílias da Bíblia, nós vamos concluir que nem elas eram famílias perfeitas. Não era perfeita a família de Josué. A família de Josué, não é porque ele disse o que disse que era uma família perfeita. E nós estamos aqui para considerar um pouco sobre isso. Na certa ocasião, numa escola dominical, um professor desses que aprendem com a vida, sem tanto conhecimento, sem tanta cultura, dando tudo que ele tinha para ensinar os seus alunos e alunas na escola dominical, como nós fazemos aqui. E ele, um peão de fábrica, mão calejada, desses que lê a Bíblia e vai a fundo, ainda que sem curso de teologia, e ele ali estava com a sua simplicidade, com a sua experiência de vida. Ele naquele dia, ele fez exatamente essa pergunta, da seguinte maneira: quem aqui tem a sua família perfeita? Ele fez essa pergunta. Mais do que depressa, um presbítero, meio que bombadamente, respondeu de gratidão: a minha é 99%. Não sei o que você acha disso. Ele respondeu: a minha, 99%. Se por um lado a gente fica até pensando que o homem inflado, né? 99%. Um índice bom, né? Ótimo. Por outro lado, a gente pode pensar, ainda bem que ele não falou 100, faltou um. Eu acho que era ele. Estava faltando para ser 100%. Tá certo? Então, são coisas que a gente vai considerando nesta meditação com vocês, para que a gente possa entender que família perfeita e gente imperfeita não se mede pelo fato da sua frequência à igreja, de estar na igreja. E isso é preciso. Nós não estamos pregando contra isso. Ao contrário, nós queremos a casa de Deus cada vez mais cheia, mais frequente. Isso é bom, é necessário, edifica, fortalece, ajuda muito na vida. Mas isso ainda não é tudo. Isso ainda não é tudo. Até para que nós, conforme nós estamos considerando, nós nos coloquemos como a igreja é. A igreja é lugar de gente imperfeita, a igreja é lugar de famílias imperfeitas, as que se acham perfeitas não vêm. Tanto pessoas como famílias não se interessam por coisas de Deus. Aquelas e aqueles que se acham perfeitos não se interessam pelas coisas de Deus. O reino de Deus e Deus é pouca coisa para essas pessoas, porque elas se acham autossuficientes, vivem bem sem isso. Pessoas que se julgam perfeitas, se acham perfeitas, elas não compactuam com essa ideia da adoração, da humilhação diante do Senhor. Para elas isso é nada. Por isso mesmo, servir ao Senhor não é para aqueles e aquelas que se acham perfeitos ou perfeitas. Quer seja a gente na sua individualidade, quer seja a família num sentido um pouco mais coletivo. Mas apenas para aqueles que se reconhecem como imperfeitos, como Josué chegou onde chegou e disse o que disse, porque percebeu-se, reconheceu-se
como alguém imperfeito, com a sua família também imperfeita. Amada igreja, amado irmão, amada irmã, a família de Josué era exatamente como as demais. Como que eram as demais em seu tempo? As famílias no tempo de Josué, em seu tempo, naquele contexto, naquele ambiente histórico, naquela situação, após ter ocupado a terra prometida, estavam sob influências pagãs. Estavam sob influências de vários deuses, falsos deuses, sob influência idolátrica, no meio de gente infiel que estava se esquecendo de Deus, deixando Deus de lado e se entregando aos deuses. E quem era Josué? Não era um líder qualquer. Josué era o sucessor daquele que falava com Deus face a face. Moisés, o grande libertador de Israel. Pesava então sobre ele uma baita responsabilidade. E ele ali estava se percebendo, se reconhecendo, tipo assim, como posso eu ser um líder no meio de gente que se tornou tão infiel, que está se esquecendo de Deus, que está dando as costas para Deus e se entregando aos outros deuses? Eu, com a minha família aqui, eu preciso tomar uma decisão. A fala de Josué não é um testemunho do que ele já estava vivendo, mas uma disposição a uma nova realidade da vida. A fala de Josué tem esse sentido de uma decisão, uma disposição, uma nova escolha, uma determinação que Deus colocou em seu coração, sob a força e poder do Espírito Santo, como fruto de um reconhecimento pessoal, como fruto de uma humilhação. E a decisão era servir ao Senhor com duas marcas. Servir ao Senhor com dois elementos, dois fatores. Primeiro elemento, integridade. Segundo, fidelidade. Servir a Deus de maneira integral e servir a Deus de maneira fiel. Integridade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, igreja. Vamos considerar um pouquinho melhor isso aí. Como é essa questão de integridade? Servir a Deus com integridade. O que você pensa sobre isso? Como pessoa e como família, o que você pensa sobre isso? O que é servir a Deus com integridade? Servir a Deus com integridade é não servir a Deus pela metade. Servir a Deus com integridade é não servi-lo pela metade. Servir a Deus com integridade não é servi-lo apenas 3/4, que ainda não é inteiro. Servir a Deus com integridade é servi-lo por inteiro. Amém? Amém. De fato, de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, com todo o seu ser, de maneira total, de maneira plena, com toda a sua vida. Conta uma ilustração, ou possivelmente até um fato. Pode ser até um fato. Um determinado pastor, que dava o culto, ele fez um apelo, é dessas igrejas que fazem apelo, e as pessoas vieram à frente. E dentre as pessoas que vieram à frente, veio uma pessoa se arrastando pelo chão, saiu lá de trás e veio pelo corredor, chegou ali aquele homem pela metade. Só tinha metade do seu corpo. Não sei se você na sua vida já viu pessoas assim. Eu conheci uma pessoa assim, que fazia ponto de pedir esmolas no Mercadão Municipal de Sorocaba. E ele tinha até uma vestimenta de couro para proteger o seu próprio corpo, porque ele se arrastava pelo chão. E uma dessas pessoas, uma delas veio à frente também, aceitando o apelo que o pastor fez. Mas ele ficou ainda um pouco confuso, ele perguntou: pastor, eu posso servir ao Senhor se eu só sou pela metade? O pastor virou para ele e de bate-pronto respondeu no espírito para ele: pode. O que não pode não é você sendo pela metade, é deixar de servir a Deus. Mas o que não pode é alguém sendo inteiro servir a Deus pela metade. Isso que não pode. Amém? Amém. Olha só. Essa ilustração nos ensina bastante, nos faz pensar. É bem isso, igreja. Nós servimos a Deus por inteiro, integridade. E aqui também fala a questão da fidelidade. Fidelidade é somente a Deus e ninguém mais.
E na verdade, em resumo, em suma, é isso. Somente a Deus e ninguém mais. Para a sua vida, a ser adorado, ser trocado por outros deuses, jamais. Não é possível servir a Deus e aos deuses. Não dá. Não dá. E Jesus vai ressignificar isso, né? No Evangelho, vai dizer, não pode um servo ter 2 senhores. Não pode um escravo, um servo ter 2 donos, tem um só. Então, assim também, esse serviço a Deus com fidelidade, aí na experiência de Josué, na experiência de Josué, ao que ele se refere, conforme ele fala, com integridade, com fidelidade. Fidelidade é bem isso, somente a Deus e ninguém mais. Não é possível servir a Deus e aos deuses. Não dá. Não dá, não é possível. É servir somente a Deus. Com Deus não dá para ter vida dúbia. Não dá, não dá, não dá. Não é possível ter vida dúbia com Deus. É uma vida de compromisso com Deus, uma vida de fidelidade com Deus. O que o texto da palavra de Deus nos chama a atenção é que não dá para ter uma vida de 2 caminhos, é um caminho só. Ninguém consegue pôr os pés em 2 caminhos. Se colocar os pés em 2 caminhos, não vai ser possível. Ou é um, ou é outro. Paciência. Assim é Deus, amém? Por isso que precisa de decisão, tomada de disposição e escolha e humilhação. E isso serve também para os calvinistas. Não somente para aqueles que são arminianos. É para todos nós. É a palavra de Deus que através da experiência de Josué também mexe conosco. Nesse sentido de que nós também tenhamos essa mesma disposição e esse mesmo entendimento. Porque não é possível termos 2 lados, 2 caminhos, vida dúbia, servirmos a Deus e aos deuses. Fidelidade é somente a Deus. A escolha de Josué foi servir a Deus, abrir mão dos deuses sírios, dos babilônicos, que depois adentraram também na história do povo de Deus, dos amorreus, conforme estava acontecendo, abrir mão deles e unicamente estar servindo ao Deus único, vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Que é o nosso Deus. Quando Josué disse que mesmo sendo um líder, uma pessoa pesava uma tremenda responsabilidade, ele agiu bem assim. Primeiro passo, ele reconheceu-se como uma pessoa imperfeita. Josué reconheceu também que sua casa era uma casa imperfeita, que estava também sob influência de coisas que não convinham com a vontade de Deus. Reconheceu a sua família também como imperfeita. O que foi que ele fez? Ele humilhou-se e escolheu servir a Deus. Josué, tanto quanto aos demais no seu tempo, também era passível de todos os erros, falhas e imperfeições, como também nós no nosso tempo. Tanto Josué é passível de erros, era passível de erros, de falhas, de imperfeições, assim como nós. Assim como Josué estava sendo chamado à tomada de decisão, assim como Josué estava sendo chamado a uma situação, uma condição de humilhação, assim também todos nós, sem exceção, pastor e igreja, todos nós estamos também sendo chamados a reconhecermos como falhos, imperfeitos, pecadores, pessoas com erros, imperfeitas, que precisam muito da graça perfeita de Deus. Amém? Amém. Deus, só para isso. Tem uma determinada igreja que costuma dizer: eu vou buscar a palavra. Nós não dizemos assim, mas que a palavra possa estar falando com a gente. E que nós possamos sair daqui dispostos, não somente com
buscadores de promessas para a nossa vida, mas pessoas que, na verdade, estão dispostos e dispostas a estar servindo a esse Deus maravilhoso, o nosso Deus. Ele é o Deus que cuida das famílias do seu povo, como cuidava das famílias do passado, com graça, com bondade, com amor. Como Ele cuidou daquelas famílias do deserto, hein? Como Ele cuidou? Ali no deserto, trecho difícil da caminhada, 40 anos, ali, o mesmo Deus, nosso Deus da graça, cheio de bondade e de tanto amor, Ele ofereceu-lhes a nuvem para que eles caminhassem durante o dia, debaixo de tanto calor, de tanta quentura do sol, aquele sol escaldante. Deus dava a nuvem para o frescor, para o refrigério. O mesmo Deus também nos dá nuvem em meio ao deserto da vida, ou os desertos da vida, oferecendo-nos o frescor e o refrigério, porque nós estamos atravessando um deserto. Precisamos, porque muitas vezes, em se tratando de família, e eu não estou fazendo desse púlpito desabafômetro do pessoal, nada a ver. Muitas vezes, como família, a temperatura sobe e precisa que haja um frescor, um refrigério, e a temperatura baixa, para que haja vida, mesmo em meio ao deserto. Amados irmãos e irmãs, Deus que cuidou daquela gente, cuidou daquelas famílias que estavam atravessando o deserto, não só fez isso, mas também providenciou uma coluna de fogo para eles à noite. Que tinha uma função, a coluna de fogo que estava à noite sobre eles naquela caminhada no deserto. À noite caía a temperatura, como em todo o deserto, cai a temperatura, e era escuro, luz e calor. Nós também, no deserto da vida, ou nos desertos da vida, quantas vezes nós nos enfiamos em trechos desérticos, e além disso, a escuridão vem, a realidade se escurece, e não poucas vezes nós não conseguimos enxergar a escuridão, precisamos de claridade, precisamos de luz, e Deus é a nossa luz. Deus é a nossa luz. Deus é a nossa luz. Deus é a tua luz, a minha luz, a nossa luz. A luz para a nossa casa, a luz para o nosso família. Não falando da luz física aqui, que essa aí é fácil. Mas luz para aqueles momentos escuros aqui. E os momentos tenebrosos que a gente atravessa. Que faz parte. Dos momentos escuros, Deus não prometeu de nos livrar. Mas estar conosco, Ele prometeu. Estar com a gente. Que você, meu irmão, e minha irmã, possa, assim como o povo teve no passado, naquela coluna de fogo, você possa ter sobre si, sobre você, sobre sua casa também, a luz do Senhor, e trazendo claridade quando as coisas se escurecem, trazendo luz e trazendo calor também quando as coisas se esfriam. O que o fogo faz? Ele aquece. Quantas vezes os relacionamentos se tornam tão frios, tão gelados, frieza, indiferença. É terrível isso. É terrível. Não sei o que dá para dizer que é pior, se é o ódio ou a indiferença. Porque em ambos não há amor. Se fala, não se faz nada, não conversa, não responde. E aquela frieza, aquela geladeira, não precisa que haja calor para que haja vida. Vocês se lembram do deserto? Daquela gente, daquelas pessoas, havia também o maná. Havia as codornizes. O maná tem uma representação muito especial, uma tipologia muito profunda. Pão que vinha do céu, o próprio Senhor Jesus, já sinalizando os textos do Antigo Testamento, sinalizando os textos do Novo Testamento, onde nós podemos fazer as devidas pontas históricas e teológicas para termos as condições hermenêuticas e trazer para a realidade da vida aquilo que Deus quer dizer através da sua palavra, escrituras sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, essa presença de Deus lá no deserto não ficou estanque no passado, é para nós hoje. Nós estamos precisando do maná de Deus, amém? Amém. O maná do Senhor é o alimento que nós precisamos. Como não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, eis aqui o alimento que Deus nos alimenta e alimenta-se
Alimente-se, Deus tem maná para você, para mim, para todos nós que se chama a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não passe fome. Não passe fome. Falando de coisas espirituais. É claro que nós não estamos concordando com as injustiças e as fomes do nosso país. Mas não passe fome no que tange as suas necessidades espirituais, necessidades da alma. Se alimente da palavra. Da palavra. Quantos países, quantos lugares que gostariam de ter a palavra consigo não podem. Nós temos às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas de casa e não nós alimentamos a palavra como nós deveríamos alimentar. Permitam-me esticar um pouquinho. Conversando com um pastor sério da nossa denominação, ele contou de uma experiência que um outro pastor teve, onde ele orava pelos irmãos das igrejas perseguidas lá. E o pastor de lá deu uma resposta que ele não esperava. Olha, vocês fiquem tranquilos, porque aqui a gente lê a palavra, a gente se alimenta da palavra, ainda que haja dificuldade, todo dia. Todo dia. Mas nós aqui estamos preocupados com vocês. Porque não sei se vocês que têm a palavra, que têm a liberdade para ler a Bíblia, a palavra vocês estão lendo. Pensa comigo. Nós estamos preocupados com vocês. Vocês não fazem ideia como faz falta você poder ter essa acessibilidade. Então parem de orar por nós e orem mais por vocês. Olha, que chacoalhão. Precisamos pensar nisso. Não somos pessoas que estão impedidas. Às vezes querem criar um terrorismo em relação a isso. Pare com isso. Leia a palavra, você lê a palavra, estude a palavra, procure crescer com a palavra de Deus. Ela é tudo para a sua vida, jovem, não jovem, meio jovem, e assim por diante. Ela é tudo para nós, alimento para nós. Nosso Deus, ele também, naquela experiência do deserto, você deve estar se lembrando, nós não citamos ainda, mas lá havia uma tal água que brotava da rocha. E isso também tem uma tipificação do próprio Cristo. Deus é água viva, ele é a rocha, ele é a água viva, etc, etc, etc. E a água da rocha, para quem entende de água, sabe que é a melhor água que tem. Não é nem um oásis. No deserto, água da rocha. É inimaginável, mas isso aconteceu. Para dessedentar o povo de Deus. E Jesus, nosso Deus, representa isso também na nossa vida. No deserto da nossa vida, nos desertos da nossa vida, é a água que brota da rocha, é a água da rocha para nós, em pleno deserto, que muitas vezes nós estamos fatigados, sedentos, precisando de um frescor também. Você que já foi caminhando, já caminhou, muitas vezes um trecho longo, ou você que pedalou por muitos quilômetros, chegar numa mina d'água e tomar uma água, sabe o que isso significa, o quanto isso é bom, o quanto isso é maravilhoso. É assim, é o nosso Deus, é Deus que cuidou do seu povo no deserto e que cuida do seu povo no deserto da vida, dos nossos dias. É o Deus que derrama da sua graça, derrama do seu amor, o Deus que está sobre nosso lar, nossa casa, nossa família, mesmo sendo imperfeita. E que quer usar das nossas famílias e de nós também, mesmo sendo imperfeitos e mesmo as nossas famílias sendo imperfeitas. Ele quer usar das nossas famílias, como esteve chamando a família de Josué, e Josué, por estar servindo a ele, usá-lo ali cada vez mais. Que você, meu irmão, você esteja ouvindo, com ouvidos espirituais, porque Deus está te chamando para servir. Eu sei que você é perfeito e mais do que eu, Deus sabe, eu também sou. Para servir com todas as suas imperfeições, com todas as minhas imperfeições, as nossas famílias com todas as imperfeições, servimos ao nosso Deus. É maravilhoso para o louvor da sua glória. Isso não é uma ideia, deixa isso bem claro. Isso não é ideia, isso faz parte do caráter do Deus da graça. Amém? Amém. Faz parte do seu caráter gracioso. E também nos afastarmos, abrirmos mãos, deitarmos fora os nossos deuses, né?
que não são tão iguaizinhos àqueles deuses dos amorreus, mas são deuses que muitas vezes a gente traz com a gente. Né? O Deus da autossuficiência, o Deus da soberba, o Deus do status, né? O Deus da autoidolatria, né? O Deus da indiferença, o Deus do ódio, que matam as pessoas e mata você também. Se a pergunta inicial, meus irmãos, quando nós começamos essa palavra, né, que foi ministrada, foi: a sua família perfeita? Eu não sei o que você respondeu, o que você pensou dentro dela. Eu não sei. E essa foi a pergunta inicial. A pergunta final é: você crê que a graça de Deus é suficiente para salvar sua casa, mesmo sendo uma família imperfeita? Sim? Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a sua resposta possa ser sempre sim, para a glória de Deus, porque é o poder gracioso, glorioso da graça de Deus para contigo, com tua casa. E eu gostaria que você curvasse a fronte e se colocasse diante do Senhor, para convidar o culto para louvar o Senhor. E Ele vai cantar essa verdade chamada a graça, que é tão preciosa para nós. A graça do Senhor, que é a graça que nós devemos desejar para nós. Não saia daqui sem esse desejo, por favor. Em nome de Jesus, não saia daqui sem colocar esse desejo no seu coração, para a sua vida e para a vida da sua família, principalmente para aquele, para aquela que você sabe que mais está precisando dela. A graça preciosa do Senhor na vida. Vamos ouvir, não somente com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos espirituais.
você mesmo, né? Cada vez mais. Aprofundar o seu relacionamento com Deus da graça. Faz uma diferença muito grande nessa vida. Diante dos desertos que a gente passa, dos desertos que a gente encontra. Passo a palavra ao presbítero. Na quinta-feira, então, irmãos, 19h30, se Deus permitir, estaremos aqui reunidos na casa do Senhor, com momento de oração, de leitura da palavra e louvores em adoração ao nosso Deus. Após esse momento, também nós vamos ter um ensaio do conjunto masculino. Então, homens, convidamos a todos para virem participar do ensaio, tá bom? Na quinta-feira. Na sexta-feira, às 15 horas, nós teremos Círculo de Mães em Oração, aqui em nossa igreja. Então, nós pedimos às irmãs, aquelas que puderem, para trazer um prato para depois da reunião, nós termos a confraternização lá no salão. No sábado, às 19 horas, nós teremos culto também aqui em nossa igreja. Onde estaremos recebendo os irmãos da IPI de alumínio. Então, todos os irmãos venham participar. Vamos estar aqui recebendo os nossos irmãos que estarão participando com o louvor. E venham então todos participar desse momento, né, de confraternização junto com os irmãos, encerrando o mês de maio, o mês da família. Gostaria de passar a palavra para o Fernando. Também tem um aviso. Por favor, Fernando. Graças e paz, irmãos. Amém. Como algumas pessoas já sabem, estaremos fazendo o nosso primeiro culto de jovens aqui na nossa igreja, com a temática Choice, que do inglês significa escolha. E será no dia 24 de junho, às 18h30, aqui na igreja. E estamos convidando todos os jovens para participar. E estamos também precisando de ajuda financeira também, né? De todos os irmãos que puderem ajudar. A gente deixou um potinho azul ali na mesinha, bem na entrada da igreja. Quem tiver sentindo no coração de ajudar para o culto, o potinho está lá também. Para fazer a inscrição também, a gente disponibilizou no Instagram da igreja, que se chama choice.jds, que é Jardim Serrano. E lá a gente está fazendo todas as publicações também deste culto e para divulgação. E lá também está um formulário de inscrição para os irmãos que quiserem participar. Caso não tenha Instagram ou também outros motivos, pode falar comigo, com a Larissa e com a Natália. São as duas meninas que estavam cantando aqui hoje. Elas também estão nesta divulgação e também à frente do projeto. Este formulário de inscrição é mais para a gente ter um controle de quantidade de pessoas que estarão vindo, tá bom? Mas estamos muito felizes por estar podendo fazer o primeiro culto de jovens aqui na igreja. Eu peço que estejam divulgando também para os jovens que vocês conhecem. Posso estar vindo também, tá bom? Amém, Senhor. Amém. Nós estaremos divulgando e orando também, né, por esse culto, pela liderança de jovens nesse trabalho. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que participaram aqui conosco nesta noite, a todos os irmãos que estiveram aqui visitando nesta noite, os irmãos que trouxeram o louvor, e também o Paulo Henrique, que é irmão do Guto, né? Nós agradecemos muito a sua presença também, né? Muito obrigada pela participação aqui conosco. Deus continue abençoando a vida, o ministério de vocês. Foi muito bom a presença de vocês aqui conosco, né? Louvando juntamente o nosso Deus. Agradecemos a presença de todos os irmãos, os jovens aí, os netos do Jaime. Não, o menino do meio aqui, como é?
Luiz Fernando. Luiz Fernando, Guilherme e Gustavo. Guilherme e Gustavo, a Ângela, o Aníbal. Muito nos alegramos com a presença de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Bom, vamos nos colocar em pé, todos juntos. Temos o último tópico aqui do nosso boletim. Ao eterno Deus testemunhemos. Eu convido agora o nosso irmão Jaime, que esteja orando ao Senhor, oração final, depois todos juntos a oração que Jesus nos ensinou. E após o culto, irmãos, convidamos a todos a descerem lá no nosso salão social. Nós sempre temos lá um chazinho, um cafezinho. Então, todos desçam lá no salão social para juntos termos esse momento de confraternização. Eterno Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe a este encontro, a esse momento, ó Pai, em que nós pudemos desfrutar da Tua Palavra, Senhor, nesse momento em que nós aqui passamos com alegria no nosso coração, cultuando ao Senhor. Senhor é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. Obrigado, Pai, pela palavra que falou aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz-se presente na nossa vida, na nossa caminhada. E pedimos, ó Pai, que a Tua bênção esteja alcançando cada vez mais vidas distantes dos Teus caminhos e que nós, ó Pai, possamos sentir cada vez o chamado que o Senhor tem a cada um de nós, de nos preocuparmos, sim, de poder estar com a Tua Palavra, pregando, fazendo com que a nossa casa possa estar servindo ao Senhor. Mas que também, ó Pai, nós tenhamos essa disposição de poder buscar tantos e tantas famílias, ó Pai, como as nossas, famílias imperfeitas, mas que ainda não encontraram a graça perfeita que vem do Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua paz, dá-nos, ó Pai, a Tua bênção, fica conosco na nossa caminhada, perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortalece-nos a cada dia. Ó Pai, fortalece-nos e toca-nos poderosamente para que possamos cada dia mais aprender e viver a oração que no passado o Senhor ensinou os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor imenso, sublime e eterno de Deus, o nosso Pai, que os ensinos e as doces consolações que nos são dadas no Espírito Santo estejam sempre presentes sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a família bendita do Senhor, espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre e sempre. Amém, amém e amém. Cantemos com fé, desejando o Espírito Santo sobre nós, avivando a nossa vida, avivando as nossas casas, nossas famílias. Nós precisamos Santo Espírito. Respeitadores em nação.
grande desejo da nossa alma, do nosso coração é exatamente isso. Que o Santo Espírito de Deus venha sobre nós. E avivar a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, a nossa casa. Nós precisamos dele o tempo todo. A família que se chama igreja, essa família maior, ele venha nos avivar, reavivar a nossa vida, ressignificar a nossa vida, percebermos melhor ainda, cada vez mais, a graça insondável, indescritível, a graça de Deus. Quando a gente vai falar dela é difícil, porque a gente não encontra palavras para traduzir o que ela significa. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, renova o nosso ser, a nossa vida como Pentecostes, cada vez mais. Amém? Amém. De público, mais uma vez, agradeço ao Totó, ao Guto, ao seu irmão que está aqui também, prestigiando, aos demais visitantes. Sintam-se todos super bem aqui. Voltem outras vezes, uma primeira vez para alguns, não fique só nesta, volte outras vezes. Essa igreja está de braços abertos para te receber. Queremos cada vez mais sermos uma igreja, ainda que imperfeita como somos, mas ser uma igreja acolhedora para você e para os seus. Sempre. Amém e amém.